todos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos à nossa celebração de adoração e proclamação ao Senhor. Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Salmos 186, do versículo 1 até o versículo 5. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dei graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, por sua misericórdia dura para sempre. Adore ao Senhor, Criador dos céus e da terra, porque suas misericórdias duram para sempre. Peça a Ele que queime seu coração, que faça morada em sua vida. Eu
Glória a Deus. Boa noite, querida igreja. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma noite, a nossa celebração de adoração, proclamação ao nome do Senhor Jesus Cristo, também do seu amor pelas nossas vidas, através aqui do nosso Facebook e também do Grupo Vertentes. Então, é muito bom estarmos juntos nessa noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, você juntamente com a sua família, na sua casa, aquietar o seu coração agora, para falarmos com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua contemplação, nós queremos nesse momento, Pai, submeter o nosso coração nessa hora à direção do Senhor, pedir, Pai, que a Tua palavra nessa noite possa ministrar os nossos corações, falar aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, em nome de Jesus, que as famílias agora reunidas, cada uma na sua casa, o Senhor possa abençoar de maneira especial cada família, cada irmão, que eles estejam nesse momento também cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor, derramando mesmo as suas vidas diante da presença de Deus, de modo que agora seus corações estejam prontos, disponíveis, sensíveis para receber uma porção da palavra de Deus. Pai, nós colocamos então a vida das nossas famílias diante do Teu altar. Nós pedimos por aqueles irmãos que estão enfrentando lutas na área da saúde, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, ministrar a cura do Senhor, restabelecendo mesmo plenamente a saúde desses irmãos. Nós lembramos da nossa irmã Rosilene, que se submeteu a uma cirurgia, que o Senhor possa abençoar a recuperação dela, restabelecer mesmo a saúde da Tua filha, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Abençoa, de uma maneira geral, as famílias da nossa igreja, e continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos continuar refletindo no livro de Atos. Semana passada conversamos um pouco sobre o capítulo 3, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4. Enquanto você faz isso, eu quero lembrar a você que todos os dias da nossa semana nós temos aqui no templo encontro das células. Então, na segunda-feira nós temos a célula de mulheres às 19 horas com a irmã Cida e a irmã Rose. Na terça-feira, uma outra célula de mulheres liderada pela irmã Ellen e pela irmã Luciana às 7h30 da noite. Na quarta-feira, a célula de homens liderada pelo irmão Daí por mim, às 7h30. Na quinta-feira, os nossos adolescentes têm um encontro da célula, às 19h30, liderado pelo irmão Lucas. Na sexta-feira, os jovens, liderados pelo Herbert e pela Gabriela, às 20 horas. E no sábado, os jovens mais, também às 20 horas, liderado pelo irmão Emerson e pela irmã Mariana. Então, se organize para que você participe de uma célula. A célula tem sido o nosso jeito de ser igreja já há algum tempo, mas especialmente agora tem sido o nosso único jeito de ser igreja. Se você está carente da comunhão presencial, essa é a forma que você tem para suprir essa necessidade do seu coração. Participe de uma célula, me procure para que você possa então se integrar numa célula. Abra sua Bíblia aí comigo então, Atos capítulo 4, nós vamos ler o verso 32. Livro de Atos, nós já sabemos, apresenta a história da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, uma igreja que é muito admirada, uma igreja que tem algumas de suas práticas idealizadas e como referência para as igrejas. E hoje eu quero pensar em algumas dessas práticas. O Lucas, que é o escritor desse livro, mesmo o escritor do Evangelho de Lucas, ele faz uma descrição sucinta dessa igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, e
nós temos duas descrições muito semelhantes no capítulo 2 e no capítulo 4, que serão a base aqui para a nossa reflexão nessa noite. Então, eu quero ler esses dois textos, na verdade. Atos capítulo 2, 44 e 45, depois nós vamos para o capítulo 4. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Capítulo 4, verso 32, 34 e 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Bendita seja a palavra de Deus. Eu quero então destacar algumas dessas características presentes nesse texto. O teólogo John Stott, ele diz que esse texto, ou essas duas descrições feitas pelo Lucas, nos destacam pelo menos 3 características dessa igreja que devem ser observadas por uma comunidade de discípulos de Jesus como a nossa. A primeira é uma atitude radical, especialmente em relação às suas propriedades, em relação aos seus bens materiais. Os 2 textos que nós lemos relatam de maneira muito semelhante sobre isso. No capítulo 2, verso 44, diz que tinham tudo em comum. No capítulo 4, verso 32, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então, para a gente compreender bem aqui qual era o espírito dessa igreja e qual era a atitude radical dessa igreja, nós precisamos considerar o verso 32 do capítulo 4. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Isso é bem interessante, porque o fato de Lucas dizer que essas pessoas possuíam esses bens nos dá a entender então que essas pessoas elas continuavam tendo posses. Não eram bens de uso coletivo, mas eram posses que essas pessoas colocavam à disposição dos membros da sua comunidade que apresentavam necessidades. Então, há aqui uma descrição importante, porque a grosso modo nós podemos olhar para esse texto e compreender que há aqui um enunciado de uma propriedade privada em prol do bem comum, mas não é isso que o texto está dizendo. As pessoas, elas tinham seus bens, elas tinham suas propriedades, elas tinham suas posses, mas tudo aquilo que eles tinham era colocado à disposição da sua comunidade, era colocado à disposição para servir as pessoas, ou seja, embora continuassem a possuir os seus bens, embora continuassem a possuir as suas propriedades, os cristãos dessa comunidade tinham uma atitude radical em seus corações no que diz respeito aos bens, ou seja, eles consideravam que suas posses deviam servir aos necessitados, né? Então, tem aquele trocadilho, né? Que nós devemos possuir as coisas e não as coisas nos possuírem, né?
mas nós vivemos numa era tão materialista, numa era tão coisificada que tem acontecido o contrário. Nosso coração tem se deixado levar pelos bens materiais, nós temos nos prendido aos prazeres dessa terra e não estamos conseguindo sequer enxergar a necessidade das pessoas que estão próximas de nós, a necessidade das pessoas que estão ao redor de nós. Então, nós temos, e o que nós temos existe para servir e para abençoar as pessoas que fazem parte do nosso convívio, da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa cidade. Então a pergunta é: o que você é e o que você tem está à disposição para servir e para ajudar as pessoas necessitadas? Essa é uma pergunta que você deve fazer uma reflexão aí na sua casa, porque a resposta para essa pergunta ela pode determinar que alguns ajustes são necessários, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, de quarentena, onde algumas pessoas estão privadas dos seus trabalhos, estão enfrentando dificuldades financeiras, passando por algumas lutas. Nós precisamos avaliar se nós estamos sendo aprovados aqui nesse teste, né, de colocar aquilo que nós somos e aquilo que nós temos a serviço dos outros. Então isso nos leva aqui ao segundo apontamento, porque essa percepção que essa igreja tinha de que aquilo que eles têm é uma bênção de Deus, e que essa bênção de Deus precisa desaguar e transbordar na vida do outro, os leva a uma ação que é sacrificial. Nós servimos a um Deus que nos ama a ponto de entregar a sua própria vida por nós. Ele dá de si mesmo. Isso de fato precisa influenciar a nossa mente, o nosso comportamento, as nossas ações. Isso precisa direcionar de fato as nossas vidas. Os dois textos que nós lemos dizem o seguinte: eles vendiam as suas propriedades e os seus bens. No capítulo 4 diz: os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos. Então, essa atitude radical dos primeiros cristãos dessa igreja de Jerusalém os leva a uma ação sacrificial. Eles estão abrindo mão de algo que eles têm, eles vendem esses bens para que então as necessidades de outra pessoa possam ser supridas, para ser usado conforme a necessidade dessas pessoas. Então, é um sacrifício. Você abrir mão de algo que você tem, que você possui, você vender isso e partilhar daquilo que você tem com as outras pessoas. Em terceiro lugar, é a maneira como essa igreja fazia essa distribuição. Então há aqui uma percepção e uma motivação de colocar aquilo que eles têm a serviço da comunidade. Isso os leva a uma ação de sacrifício, que é abrir mão, tirar do seu, não é da sobra. Isso é muito importante a gente pontuar, porque nós muitas vezes somos influenciados por uma cultura de partilhar aquilo que sobra, de partilhar aquilo que não nos serve mais, né? Então, é a cultura do sapato velho que não é útil para você mais e você separa isso para alguém. Eles não faziam isso, eles separavam daquilo que eles tinham, daquilo que tinha serventia, né? Era um sacrifício no sentido de tirar do seu e partilhar com o próximo. E aí os dois textos também nos informam a maneira como eles fazem isso. Eles distribuíam a cada um conforme a necessidade. Distribuíam conforme a necessidade de cada um.
Então a maneira como eles distribuem esses bens está baseada no princípio de que essa distribuição seja proporcional à necessidade real das pessoas. Então isso não era feito de uma maneira aleatória, isso não era feito de uma maneira despropositada. Há primeiro aqui um conhecimento dessas necessidades. As pessoas sabem quais são as necessidades umas das outras, e esses bens são distribuídos com base nesse princípio das necessidades das pessoas. E isso acontece de uma forma tão efetiva, tão criteriosa, que Lucas vai dizer no verso 34 que não havia nenhuma pessoa necessitada entre eles. Eles conseguiam enxergar tão bem, com tanto cuidado, com tanto zelo, com tanta sensibilidade à necessidade das pessoas que faziam parte daquela igreja, daquela comunidade, que ao repartirem os seus bens, o resultado disso é que ninguém mais tinha necessidades, A bem da verdade, o que nós vamos ver aqui agora nas considerações finais, é que nem sempre a motivação radical, nem sempre a ação sacrificial, nem sempre a distribuição supra as necessidades, ou suprem as necessidades. Muitas vezes nós conseguimos alocar recursos, nós conseguimos mobilizar recursos, não conseguimos atender as necessidades. Ou muitas vezes nós colocamos aquilo que nós somos, aquilo que nós temos à disposição para servir, mas a motivação do nosso coração não é a motivação correta. Em Atos 4:32 está escrito: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Qual é a sua atitude em relação aos bens e às propriedades que você tem? Você está disposto a abrir mão de um bem material de maneira sacrificial para satisfazer as necessidades de outras pessoas? Reflita sobre isso. E aí, caminhando para as considerações finais, se nós seguimos aqui a leitura do capítulo 4, ele nos leva, obviamente, até o capítulo 5, e Lucas, de maneira muito pontual, dá um exemplo aqui de duas famílias ou de duas pessoas que têm a mesma atitude sacrificial de colocar os seus bens para servir a comunidade. Então Lucas nos fala aí no capítulo 4, versos 36 e 37, a respeito de Barnabé, e em Atos capítulo 5, do verso 1 até o verso 11, a respeito de Ananias e de Safira. Duas posturas muito semelhantes, mas que apresentam uma diferença aqui que é crucial. Embora eles, tanto Barnabé quanto Ananias e Safira, tenham tido uma ação de abnegação, de doação, de partilha, há aqui uma diferença crucial que é didática para o nosso aprendizado no que diz respeito à partilha dos nossos bens. Então o texto diz que Barnabé vendeu um campo que possuía, verso 37, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. No entanto, Ananias e Safira, diz o capítulo 5, do verso 1 ao 4, você pode ler aí, diz que eles venderam uma propriedade, eles retiveram parte do dinheiro e colocaram o restante aos pés dos apóstolos, querendo transmitir uma mensagem, uma aparência, dando a entender que estavam doando todo o valor referente à venda daquela propriedade. Então, uma atitude hipócrita, uma atitude mentirosa, que o Espírito de Deus revela ao apóstolo Pedro, e como consequência, Ananias e Safira, eles fulminam, caem mortos, o que provoca grande temor no seio daquela igreja. Duas
ações muito parecidas. No entanto, a motivação errada vai nos dizer aqui quanto ao sucesso dessa ação, dessa atitude. Enquanto Barnabé foi movido por uma sincera generosidade, por um ato de altruísmo em abrir mão dos seus bens, e colocar integralmente a serviço daquela igreja, Ananias e Safira deixaram seu coração ser tomado por amor àqueles bens, e eles retêm parte disso, mas querendo ter uma aparência diante da comunidade como um casal que fosse generoso, que fosse altruísta. Então a pergunta que nos cabe fazer é: qual é a motivação do nosso coração? O filósofo C.S. Lewis, ele diz que o homem mau não é somente o homem que tem atitudes malignas. O homem mau também é aquele que faz coisas boas com a motivação má. Então alguém que faz o bem, mas que está com a motivação meramente de aparecer, ou de dar uma mídia, de ter um ibope, essa pessoa é tão má quanto alguém que deliberadamente faz o mal. Mateus capítulo 6, verso 1 diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, se nós queremos caminhar de acordo com a palavra de Deus, estamos dispostos a fazer isso e a abrir mão dos nossos bens, a partilhar aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos abençoa em ter, para satisfazer a necessidade real das pessoas, isso deve ser resultado de uma motivação sincera de servir e de glorificar o nome de Deus, e não tão somente aparentar piedade. Então veja bem, caminhando para as considerações finais, para que nós possamos orar em atitude de consagração da nossa vida. Como você reage quando você percebe que alguém da sua igreja ou que alguém da sua comunidade, pensando na nossa cidade, está enfrentando uma situação difícil, uma situação de necessidade? O seu coração se compadece dessa pessoa, o seu coração sente a necessidade de fazer algo para ajudar, ou você simplesmente não se incomoda quando alguém próximo de você apresenta ter alguma dificuldade? Nós vimos aqui hoje que a igreja de Jerusalém, que é uma igreja fortemente relacional, que é uma igreja unida, essa é uma informação que não pode passar batido no texto. O texto diz que era uma só mente, o texto diz que era um só coração, isto é, uma só vida, uma igreja que está alinhada, ajustada, uma igreja que está em unidade, e por isso ela consegue perceber com tamanha sensibilidade não somente as necessidades materiais, o texto está falando aqui de necessidades materiais, mas por certo também perceber as necessidades emocionais, espirituais e relacionais uns dos outros, e se moverem em direção um ao outro para que essas necessidades fossem supridas. Então, ao olhar para essa igreja, para essa atitude radical em relação aos bens, em relação às propriedades pessoais, nós percebemos que esses irmãos estão dispostos a abrir mão do que têm para satisfazer a necessidade de outras pessoas. Essa atitude, entretanto, não era uma novidade no plano de Deus para o seu povo. Veja bem o que diz Deuteronômio capítulo 15, verso 4: não deverá haver pobre algum no meio
Sendo assim, Deus espera que nesse tempo, Deus espera que hoje nós que somos membros do corpo de Cristo, congregados aqui na primeira Igreja Batista em Oliveira, possamos agir em conformidade ao que está revelado na Palavra de Deus, tanto na lei de Israel, quanto na vida prática relacional comunitária da Igreja de Atos. Ao fazermos isso, que o nosso coração seja semelhante ao coração de Barnabé, fazendo isso por uma motivação altruísta, para apresentar nossa piedade a Deus, sem esperar gratificações, elogios humanos e afins. Que o seu coração, então, seja um coração generoso, seja um coração altruísta e que você seja sensível à necessidade das pessoas que convivem com você, que você possa ser usado com poder pelo Espírito Santo de Deus para abençoar pessoas, para surpreender pessoas e para suprir a necessidade das pessoas. Então, nós como igreja, nós estamos sempre empenhando ações com essa motivação de encontro à necessidade das pessoas. Então, quando você me ouvir falar sobre alguma ação ou algum líder de ministério empenhando alguma ação com essa finalidade, procure se envolver. Nós fazemos campanhas de alimentos, nós fazemos campanhas para doação de sangue, tudo com a única finalidade de glorificar o nome do nosso Deus através do nosso serviço à nossa comunidade. Amém ou não amém, irmãos? A filosofia do reino é que aquilo que é meu deve ser colocado à disposição para abençoar pessoas. Vamos orar? Feche seus olhos aí. E se porventura o seu coração tem sido um coração egoísta, o seu coração tem sido um coração apegado aos bens materiais, eu quero convidar você a se quebrantar diante da presença de Deus agora. Você colocar a sua vida diante do Senhor e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu quero ter um coração sensível às necessidades dos meus irmãos, e eu quero colocar a minha vida e quero colocar aquilo que o Senhor tem me dado à disposição do Teu reino, para suprir a necessidade das pessoas, para abençoar as pessoas, porque eu sou um discípulo de Jesus, e eu aprendi nessa noite que um discípulo de Jesus precisa ter uma atitude radical no que diz respeito às propriedades, aos bens, precisa ter uma ação de partilha desses bens, precisa estar atento às necessidades dos irmãos e fazer essa partilha conforme essa necessidade, e especialmente fazer isso com a motivação correta, de servir, de amar, de abençoar e com isso glorificar o nosso Pai Celestial. Diz isso para o Senhor, fala: Senhor, eu quero nessa noite ajustar o meu comportamento nessa área da minha vida. Eu quero ser alguém generoso, eu quero ser alguém que participa, eu quero ser alguém que partilha. Talvez você tenha relutado no que diz respeito à prática do dízimo. Diz aí para o Senhor, fala: Senhor, em nome de Jesus, eu quero aprender a exercitar a mordomia na administração dos meus bens e colocar parte daquilo que o Senhor me deu a oportunidade de derramou sobre a minha vida, para que a obra do Senhor possa ser realizada no meio da nossa comunidade. Diga isso do Senhor. Eu quero ter a motivação correta, Senhor. Eu quero ter um coração semelhante ao coração de Barnabé e tantos outros servos do Senhor, registrados na Palavra de Deus. Eu não quero ter uma postura de Ananias, de Safira, de reter aquilo que lhe pertence, porque tudo que eu tenho é teu. Tudo que é teu está sob a minha administração.
deve abençoar as pessoas. Em nome de Jesus, Pai, nos dê essa graça, que a nossa igreja, que os nossos corações sejam corações altruístas e generosos, movidos pelo Teu Santo Espírito em direção às necessidades das pessoas, e que à medida que essas necessidades elas forem supridas, nós sejamos um testemunho ao Senhor na nossa comunidade, glorificando Teu santo nome, e as pessoas possam dizer como Lucas disse aqui: não havia entre eles nenhuma pessoa que tivesse necessidade. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida e a nossa semana diante do Teu altar. Pedimos de maneira especial a Sua bênção, Pai, nessa semana que está se abrindo hoje. Vá à nossa frente, Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é atemporal. Cuida da nossa semana, abra as portas que nós precisamos que sejam abertas, em nome de Jesus. Cuida da nossa vida, Pai. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e sobre cada um de nós, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua semana, em nome de Jesus.